Inicio chamando a julgamento do processo 2 da pauta, número 503-3998, representativo de controvérsia, tema 377, de relatoria do juiz federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, com pedido de sustentação oral presencial pelo doutor Fernando Maciel, representante do INSS. Requerente e por videoconferência pelo doutor Marcelo de Bittencourt Martins, representando o IAP, com amicus curiae, e pelo doutor Anderson Tomás Ribeiro, representante do IBDP, também com amicus curiae. Se todos dispensam o relatório, já passaria então a palavra para a sustentação do doutor Fernando Maciel pelo tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti, presidente desta turma nacional de uniformização, excelentíssimo senhor juiz João Carlos Cabrelon de Oliveira, relator deste processo, em nome de quem peço licença para estender os cumprimentos a todos os demais eminentes julgadores que integram este colegiado, digníssimo representante do Ministério Público Federal, caríssimos servidores e também prezados colegas da advocacia pública e privada aqui presentes e a toda a comunidade jurídica que nos acompanha pela transmissão do YouTube. Estamos diante do tema representativo de controvérsia de número 377, que visa saber se o beneficiário de uma pensão temporária, aquela concedida pelo prazo de 4 meses em virtude do segurado falecido ter menos de 18 contribuições ou então, na hipótese de ter um relacionamento afetivo menor do que 2 anos, se haveria direito de receber a integralidade desse prazo de 4 meses, na hipótese de o requerimento administrativo desse benefício ocorrer após a data fixada no artigo 74, inciso 1º da Lei de Benefícios, que dispõe que a pensão por morte vai ser concedida ao cônjuge ou companheiro a partir do óbito, na hipótese de requerimento em até 90 dias. Na hipótese de requerimentos após esse prazo de 90 dias, nós teríamos a concessão a contar da data efetiva do requerimento administrativo. Não obstante, o presente tema diga respeito à pensão temporária de 4 meses, por coerência lógica, o entendimento adotado por este colegiado deve também produzir efeitos em relação às demais modalidades de pensão temporária, que pode ser de 3, 6, 10, 15 ou até mesmo de 20 anos. Pois bem, para uma correta definição e resolução dessa questão controvertida, o INSS entende pertinente estabelecermos algumas premissas básicas. E a primeira delas é a de que não podemos confundir data de início de benefício, a famosa DIB, com data de início de pagamento do benefício e também data de início de produção dos efeitos financeiros. Há uma diferença porque, invariavelmente, o início do benefício se dá com a ocorrência do fato gerador, no caso da pensão por morte, o óbito de um segurado. Porém, a legislação previdenciária, em diversos momentos, estabelece um prazo diferente para a produção dos efeitos financeiros. Podemos pensar aqui na antiga aposentadoria por idade, atual aposentadoria programada de um trabalhador, de um segurado empregado, que venha a se desligar do seu vínculo de emprego, quer seja por demissão, quer seja por pedido de demissão, ele terá direito a receber o seu benefício de aposentadoria a contar do desligamento do emprego, se requerer o benefício em até 90 dias. Se fizer o requerimento após esse dia, irá receber efeitos financeiros a partir da data do seu requerimento. Já que estamos tratando aqui de um benefício temporário, vamos pensar, então, a respeito do auxílio por incapacidade temporária. Então, vamos pensar na hipótese de um contribuinte individual que fica incapacitado por 60 dias. Ele terá direito a receber o benefício a contar da sua incapacidade se formalizar o seu requerimento administrativo em até 30 dias. Se ele ultrapassar esse prazo, ele somente irá receber o valor posterior ao seu requerimento administrativo. Então, na hipótese de uma incapacidade de 60 dias, se ele pedir o benefício passados 45 dias da sua incapacidade, ele só ganharia os 15 dias seguintes ao seu requerimento. Se na hipótese da incapacidade de 60 dias ele pedisse o benefício passados 90 dias, ele não teria direito a receber o benefício, porque quando do seu requerimento, ele não mais estaria nessa situação de incapacidade, e é um entendimento consagrado no âmbito da jurisprudência, tanto do STJ como também dessa Turma Nacional de Uniformização. Agora vamos pensar na pensão por morte temporária. Primeiro, uma pensão
pelo prazo de 10 anos, concedida em virtude da idade do pensionista ou da pensionista. No caso dos autos, o segurado faleceu no ano de 2016. A pensionista, à hora recorrida, postulou o benefício em 2020, ou seja, passados 4 anos. A pergunta é, ela formalizando o requerimento em 2020, ela teria direito a receber os 10 anos que a legislação lhe assegura como direito? Não, ela iria receber efeitos financeiros apenas a partir da data do seu entrada de requerimento e, consequentemente, iria receber apenas os 6 anos subsequentes. Agora, no caso dos autos, estamos diante de uma pensão temporária de apenas 4 meses, em que a beneficiária postulou o requerimento administrativo passados 4 anos. Qual a finalidade do artigo 74, inciso 1º? Basicamente, é concretizar aquele brocardo latino que eu vou pedir licença e também em virtude da linguagem simples de não reproduzir, até porque não lembro, né, a literalidade de seus termos, mas diz basicamente que o direito não socorre aos que dormem. Então, no primeiro exemplo de uma pensão temporária de 10 anos, se a pessoa deixou de exercer o direito desde o primeiro momento, desde o fato gerador, que é o óbito, mas ainda exerceu no curso do prazo que lhe foi assegurado, ou seja, dentro dos 10 anos, ela teria uma punição, porque não poderia receber todo o tempo relativo ao benefício. Agora, se no prazo de 4 meses a pessoa deixa escoar integralmente esse prazo, ela teria direito a receber a integralidade desse prazo, ou seja, seria um contrassenso lógico permitir que, no primeiro exemplo, se concedesse apenas parte do benefício e, no segundo exemplo, no caso de 4 meses, se concedesse integralmente. Nós temos previsão expressa também no regulamento da Previdência Social, abordando essa controvérsia, e me refiro aqui ao artigo 105, parágrafo 1º, que diz, no caso disposto do inciso 2º, que é a data de entrada de requerimento após 90 dias, o início do benefício será a data do óbito, mas não será devido qualquer valor a título de importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento. Então, quer dizer que estaríamos diante de uma decadência, de uma prescrição? Não. O STJ recentemente já se debruçou sobre essa temática, a interpretação da natureza jurídica do artigo 74, e reconheceu que ele é um instituto de direito material que visa apenas fixar o termo inicial de produção dos efeitos financeiros. Nós sabemos que, a depender da data de entrada do requerimento, os efeitos financeiros podem retroagir, a DIB retroagir ao fato gerador, ou então produzir efeitos apenas a partir desse requerimento. Portanto, se ainda não houve o pedido, o requerimento, não há que se falar em pretensão, consequentemente não há que se falar em prescrição. E cito aqui um julgado recente do STJ, da primeira turma, o RESP 2.103.603, relatoria do ministro Gurgel de Faria, publicado agora em setembro de 2025, analisando uma ação proposta por um menor impúbere, e fez a diferenciação entre o termo inicial dos efeitos financeiros, previsto no artigo 74, e o instituto da prescrição previdenciária, previsto no artigo 103, parágrafo único. E então, o entendimento prevalecente no STJ foi no sentido de que esses dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares. Enquanto o artigo 74 fixa o termo inicial do benefício, a partir de quando surgem efeitos econômicos, o artigo 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas, ou seja, incidência de prescrição. A conclusão alcançada foi de que a norma está a indicar a inexistência de parcelas anteriores ao referido termo inicial. E também faço referência à jurisprudência desta Turma Nacional de Uniformização, aqui um punho julgado sob a relatoria do juiz Odilon Romano Neto, publicado em dezembro de 2024, no sentido de que a TNU, nos paradigmas trazidos pelo recorrente, já decidiu pela constitucionalidade do artigo 74 da Lei de Benefícios, notadamente com a redação que foi conferida pela Lei 13.846. Portanto, a conclusão que chega ao INSS é, diante de um requerimento tardio, que extrapola o prazo fixado para produzir efeitos desde o óbito, ou seja, a aplicação do artigo 74, não pode gerar efeitos financeiros anteriores à data de entrada do requerimento. E também, para finalizar, o INSS não entende oportuno ou pertinente fazer uma comparação com o salário maternidade, que também é concedido por um prazo de 120 dias, a não ser que estejamos diante da situação disciplinada mais recentemente, da síndrome congênita de Zika vírus, em que ampliou para 180 dias, mas
Na disciplina normativa do salário e maternidade, não há nenhuma referência acerca do momento em que deve ser requerido o benefício para produzir efeitos a contar do fato gerador. Ao contrário do que acontece na aposentadoria por idade, aposentadoria programada, auxílio por incapacidade temporária e também pensão por morte. E é por isso que o INSS requer seja dado provimento ao seu recurso, pedindo vênia para sugerir a fixação da seguinte tese para o tema 377. Para fins de aplicação do artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei 823 de 91, o início da contagem do tempo de duração da cota do cônjuge ou companheiro ou companheira é a data do óbito do instituidor. Agradeço a atenção de Vossas Excelências.